O ar na sala de jantar dos meus pais, em Araruna, sempre pareceu sufocante, denso de ressentimentos não ditos. Naquela noite, estava praticamente irrespirável. Eu estava visitando, vinda de São Paulo, desempenhando meu papel de filha obediente. Tinha-me acabado de pegar a tigela de purê de batatas com alho, prestes a passá-la para minha mãe, quando meu pai pousou o garfo com um clique agudo que cortou o silêncio. Ele fixou o olhar em mim, seus olhos tão vazios quanto um terreno baldio. Nós não precisamos do seu dinheiro, Clara. Eu congelei no meio do movimento, a tigela pesada ainda em minhas mãos. Minha mãe, Helena, levantou a cabeça do prato, os olhos fixos na parede logo acima do meu ombro. Nem de você, ela acrescentou, sua voz um eco baixo e devastador da dele. Minha cabeça girou em direção à minha irmã, Isabela. Ela era a razão pela qual eu estava ali. Ela era a razão para quase tudo. Bela simplesmente se recostou, um retrato de indiferença casual, e cruzou os braços sobre o peito. Ela fez um leve aceno de cabeça. Eles estão certos. A sala inteira pareceu prender a respiração. Coloquei cuidadosamente as batatas de volta na mesa. Não houve lágrimas, nem gritos da minha parte. Apenas absorvi o silêncio esmagador. E naquele exato momento, eu soube que o meu silêncio estava prestes a se tornar a minha maior força. Mas antes de entrarmos em tudo isso, me faça um favor rapidinho e aperte o botão de curtir. Se inscreva no canal e me diga nos comentários de onde você está assistindo. Eu adoraria ver até onde essa história viaja. Meu pai, Ricardo, era um homem cujo orgulho era seu bem mais precioso e também o mais frágil. Minha mãe era uma mulher perpetuamente envolta em ansiedade. E eu era a filha que deveria administrar tudo isso. Essa dinâmica foi estabelecida muito antes de qualquer dinheiro significativo estar envolvido. Foi construída sobre uma base de trabalho emocional. Quando eu tinha 8, talvez 9 anos, já era uma especialista em decifrar a tensão na mandíbula do meu pai, em contar a frequência dos suspiros da minha mãe enquanto ela trabalhava na cozinha. Eu era uma pequena detetive emocional, constantemente procurando por pistas da iminente miséria familiar. Isabela, minha irmã mais nova, era apenas a Bela. Ela era expansiva e radiante, um turbilhão de risos e lágrimas. A ela foi dado o espaço para ser criança. A mim, não. Eu era a quieta, a responsável, a séria. A Clara é tão madura para dar a idade dela. Minha mãe se gabava para as amigas, mas nunca pareceu um elogio. Parecia o nome de um cargo. Quando a grande recessão atingiu Araruna, eu tinha 12 anos. Placas de vende-se começaram a brotar em nossa rua como ervas daninhas. Nosso vizinho, seu Lourenço, perdeu o emprego na fábrica. A família Pires, que tinha a padaria da esquina, se mudou no meio da noite. Um frio se instalou em nossa casa antiga, e não era apenas por causa dos invernos do sul. Meus pais pararam de conversar na mesa de jantar, substituindo a conversa por sussurros frenéticos e discussões abafadas depois que pensavam que estávamos dormindo. Mas nossa casa era velha, suas paredes finas. Eu ficava acordada na cama, olhando para as sombras no teto, ouvindo seus sussurros. Não eram sussurros de afeto, mas de puro medo. Execução da hipoteca. O segundo empréstimo. Estamos 3 meses atrasados, Ricardo. Helena, o que nós vamos fazer? Os sussurros inevitavelmente se transformavam em discussões acaloradas. Você e seus gastos? Eu? E aquelas ferramentas novas que você precisava ter? Não se atreva a colocar a culpa em mim, Helena. Uma porta batia. Meu pai se retirava para a varanda da frente para fumar. Minha mãe soluçava na cozinha. E Bela, minha irmã de 10 anos, entrava sorrateiramente no meu quarto, agarrando seu travesseiro, com os olhos arregalados e brilhando de medo. A gente vai ficar sem casa, Clara? Ela perguntava com a voz trêmula. Vão fazer a gente ir embora?
Eu levantava meu edredom e ela se enfiava debaixo, cheirando a chiclete e shampoo barato. Ela era tão pequena, tão apavorada. Eu a abraçava com força, apavorada também, mas eu era a irmã mais velha. Eu era a madura. Uma noite, a briga foi a pior de todas. Ouvi um estalo agudo e seco, seguido pelo grito assustado da minha mãe. Meu pai tinha dado um soco na porta do corredor com tanta força que abriu um buraco na madeira. Bella irrompeu no meu quarto, tremendo incontrolavelmente, chorando tanto que mal conseguia falar. Eles vão quebrar tudo, ela engasgou. Eles se odeiam. Eles vão nos abandonar. Olhei para seu rosto pequeno e sardento, contorcido por um terror que era grande demais para ele. Algo dentro do meu peito não apenas se partiu, solidificou-se. Não era tristeza. Era uma determinação fria e dura. Não vão, eu disse, minha voz estranhamente firme para uma menina de 12 anos. Vão sim, ela soluçou. Você ouviu eles. Escute, Bella. Segurei seus ombros, forçando-a a encontrar meus olhos. Eles só estão com medo, mas eu não estou. Você entende? Ela fungou, seu corpo ainda tremendo, mas assentiu. Nós não vamos perder esta casa, declarei, falando as palavras lentamente, como se as estivesse esculpindo no ar. Eu prometo a você, eu não vou deixar que eles percam esta casa. Os olhos de Bella buscaram os meus. Ela acreditou em mim. Como? Ela sussurrou. Eu vou arrumar um emprego. Vou tirar só notas 10. Vou conseguir bolsas de estudo. Eu vou consertar isso. Eu prometo. Aquele único voto se tornou toda a minha identidade. Foi o momento em que minha infância acabou. Eu não era mais uma criança. Eu era uma menina de 12 anos com uma hipoteca de 30 anos na alma. Comecei a cuidar de crianças, dar aulas de reforço de matemática para os mais novos. Tornei-me uma pequena máquina eficiente, guardando cada centavo em uma caixa de sapatos surrada debaixo da minha cama. Quando eu tinha 14 anos, o aquecedor de água quebrou. Por uma semana só tivemos banhos frios. Meus pais brigaram sem parar sobre colocar o conserto no cartão de crédito. Finalmente, fui para o meu quarto. Peguei a caixa de sapatos, que agora continha R$ 512. Entrei na cozinha, onde minha mãe estava sentada com a cabeça entre as mãos e meu pai olhava pela janela, de costas, rígido. Coloquei a caixa na mesa entre eles. "O que é isso?" minha mãe perguntou com a voz cansada. "É para o aquecedor", eu disse. Meu pai se virou. Ele olhou da caixa para o meu rosto e sua expressão era uma mistura dolorosa de vergonha e algo mais que eu não consegui identificar na época. Alívio. Ele não disse, "Não, Clara, esse é o seu dinheiro, você é só uma criança." Ele não disse, "Não podemos aceitar isso de você." Ele apenas deu um único e seco aceno de cabeça e pegou a caixa. Minha mãe começou a chorar. "Oh, Clara", ela disse, "você é uma menina tão boa." Aprendi uma lição vital e brutal naquele dia. Meus pais aceitariam qualquer coisa que eu estivesse disposta a dar. Meu amor era moeda. Ser a boa menina significava arcar com os fardos que eles se recusavam a carregar. Bella ficou emocionada por ter água quente de novo. Ela nunca questionou de onde o dinheiro veio. Eu era o suporte estrutural daquela casa, a viga escondida no sótão, o concreto na fundação. Eles apenas viviam suas vidas lá dentro, sem nunca considerar como eu os estava sustentando, sem nunca se perguntar se eu estava rachando sob a pressão. Eu estava simplesmente lá, sólida, quieta, esperada. O padrão estava estabelecido. Aos 12 anos, o trabalho da minha vida havia começado. Salvá-los, salvar a Bella, salvar a casa. Era uma promessa que eu manteria e uma promessa que eventualmente me despedaçaria. Deixei Araruna com uma bolsa integral para uma universidade em São Paulo. Minha mala estava estourando de tão cheia, mas o peso que eu estava deixando para trás era infinitamente maior. Eu estava dividida entre um profundo sentimento de culpa e um sabor eletrizante de liberdade.
Na rodoviária, minha mãe chorou, me segurando em um abraço sufocante. Escreva para nós toda semana, ela implorou. Não se esqueça de nós. Meu pai apenas apertou minha mão. Estude, ele instruiu. Não desperdice esta oportunidade. Bela, já uma adolescente esguia, me deu um abraço rápido e distraído, seus olhos já procurando por suas amigas, que esperavam em um carro próximo. Me manda fotos da ponte estaiada, ela gritou. Entrei no ônibus e observei Araruna encolher no retrovisor, jurando construir uma vida que fosse inteiramente minha. São Paulo era outro universo. Era vibrante e acelerado, cheio de pessoas que não sabiam nada do desespero silencioso da minha família. Eu podia ser quem eu quisesse. Escolhi ser Clara, não Clara a Salvadora. Me formei em ciência da computação e me apaixonei. O código era lógico. O código era justo. Se você escrevesse um comando corretamente, ele executava. Se não, falhava. Não havia ressentimentos ocultos, nem discussões sussurradas, nem portas batidas. Um bug era simplesmente um problema a ser resolvido. Você o localizava, consertava e ele não chorava nem abria um buraco na parede. Eu media minha recém-descoberta estabilidade em linhas de código elegante, meu sucesso em minhas notas. Me formei com as maiores honras e consegui um emprego fantástico em uma grande empresa de tecnologia na cidade. Minha vida era finalmente minha, mas minha fuga era uma ilusão. Era apenas uma coleira mais longa. As ligações começaram cerca de 6 meses depois que comecei a trabalhar. Era minha mãe. Clara, querida, que bom que te peguei. Sua voz tinha aquele tom agudo e tenso que eu conhecia tão bem. A voz de preocupação. Oi, mãe. Está tudo bem? Oh, está tudo bem, está tudo bem. É só que a caminhonete do seu pai. A transmissão... Bem, pifou. Eu esperei, sabendo o que estava por vir. O silêncio se estendeu. Ele não consegue ir para o trabalho, Clara. Ele vai perder o emprego. E as economias dele? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ah, querida, você sabe, depois que tivemos que trocar o aquecedor no inverno passado, fechei os olhos. Eu estava sentada no meu lindo apartamento minimalista com vista para o skyline de São Paulo, mas em um único telefonema fui transportada de volta para aquela casa fria e caindo aos pedaços em Araruna. Quanto? Perguntei, minha voz neutra. R$ 8.200. Ela sussurrou, como se o valor fosse um segredo vergonhoso. Era vergonhoso, mas a vergonha não era dela. Era minha. Vergonha de que isso ainda estivesse acontecendo. Vergonha de sentir uma onda de raiva. Vergonha de que eu faria de qualquer maneira. Ok, mãe, eu disse, minha voz desprovida de emoção. Eu faço a transferência. O alívio em sua voz era quase uma força física através do telefone. Oh, Clara, você é uma salvadora, um anjo literal. O que faríamos sem você? Eu não sei, mãe, respondi. Desliguei, abri meu notebook e transferi os fundos. Nunca era uma discussão, era um remendo. Eu era uma engenheira de software, constantemente remendando o código cheio de bugs da vida da minha família. Isso se tornou a nova rotina. Clara, o IPTU venceu. Clique, enviar. Clara, a Bela precisa de aparelho e o plano de saúde mal cobre alguma coisa. Clique, enviar. Clara, um cano estourou debaixo da pia. Clique, enviar. Minha ajuda era silenciosa, consistente e sempre esperada. E nunca era verdadeiramente reconhecida. Eu recebia uma mensagem curta da minha mãe. Recebi. Era tudo. Do meu pai, nada. O dinheiro simplesmente desaparecia da minha conta e se infiltrava nas rachaduras cada vez maiores da casa que eu jurei salvar. Eu ainda a estava salvando. Eu vivia uma existência estranha e bifurcada. Em São Paulo, eu era Clara Sterling, uma desenvolvedora sênior bem-sucedida e independente. Para minha família, eu era apenas Clara, o caixa eletrônico. Minha melhor amiga, Maia, via tudo. Tentei esconder, mas ela me conhecia bem demais. Estávamos em um bar de vinhos com vista para a cidade e eu estava estranhamente quieta. Ok, desembucha.
O que foi? Ela perguntou. Nada. Clara, você é uma péssima mentirosa. É sua família, não é? Eu apenas assenti olhando para minha taça. O que é desta vez? Carro novo? Telhado com goteira? A fossa séptica, eu disse. E a Bella precisa de um notebook novo para a faculdade. O que eu comprei para ela no ano passado está muito lento, aparentemente. Maia pousou sua taça de vinho com um baque definitivo. Clara, não. Você não pode. Você está economizando para dar entrada no seu próprio apartamento. É que eles precisam, Maia. A Bella tem que fazer os trabalhos da faculdade. A Bella tem 22 anos. Ela pode arrumar um emprego de meio período. Seus pais são adultos. Eles podem pegar um empréstimo. Eles têm o nome sujo, murmurei. Desde a crise. Clara, a crise foi há 15 anos. Ela estava certa. Eu sabia que ela estava certa. Você não é a filha deles, disse Maia, sua voz suavizando. Você é o fundo de emergência deles. Eu não sabia o que dizer. Eles sequer sabem o que você faz aqui, Clara. Ela pressionou gentilmente. Eles têm alguma ideia do que você conquistou? Eles perguntam sobre seus projetos? Sobre sua vida? Sobre você? Pensei na minha última conversa com a mamãe. Ela perguntou se estava chovendo em São Paulo e imediatamente mudou para a fossa séptica defeituosa. Não, admiti em voz baixa. Eles não perguntam. Então eles não te veem, concluiu Maia. Eles só veem uma conta bancária. E você simplesmente deixa. Uma onda de raiva cresceu no meu peito, mas não era realmente direcionada a ela. Era a verdade inegável de suas palavras. Não é assim, menti. Eles me amam. Eu sei que eles te amam, Clara, disse ela. Mas eles estão te usando, e há uma grande diferença. Paguei nossas bebidas e fui para casa. Sentei na minha varanda observando as luzes da cidade brilharem. Eu estava pagando para manter tantas luzes acesas. As do meu apartamento, as da casa dos meus pais, as do quarto da Bella na faculdade. Eu estava tão profundamente cansada. Cansada de ser a responsável, cansada de ser a salvadora. Olhei para o meu notebook, onde o e-mail da Bella com um link para o mais novo MacBook Pro estava esperando. Fechei os olhos e ouvi o eco da minha própria voz de 12 anos. Eu não vou deixar que eles percam a casa. Eu estava cumprindo essa promessa, mas estava me perdendo no processo. Abri os olhos, abri meu aplicativo do banco e enviei o dinheiro. Isabela era uma sonhadora e eu era a fiadora de seus sonhos. Quando éramos pequenas, ela queria ser estrela de cinema, depois cantora, depois artista. Eu era sempre quem comprava os materiais para ela, os cadernos de desenho, os lápis de cor profissionais. Ela frequentou uma faculdade local por 2 anos, cursando marketing, antes de desistir. É tão chato, Clara, ela reclamou pelo telefone. Eu não fui feita para livros didáticos, fui feita para criar. Eu estava no meio do lançamento de um projeto enorme, trabalhando 18 horas por dia. Massageei minhas têmporas. O que isso quer dizer, Bella? Eu tive a ideia mais brilhante, disse ela, sua voz adquirindo uma qualidade cintilante que eu conhecia muito bem. Era a voz que ela usava quando estava prestes a pedir algo grande. Vou abrir minha própria boutique. Meu estômago despencou. Uma boutique? Aqui mesmo em Araruna, ela continuou, sem pausar para minha reação. Não há nada parecido. Será uma experiência de estilo de vida com curadoria. Roupas, joias, presentes artesanais, toda uma estética. Vou chamar de O Pintacilgo Dourado. Bella, isso é uma quantidade enorme de trabalho. E dinheiro. Muito dinheiro. Eu sei, ela suspirou. É por isso que estou te ligando. Você é a inteligente, a que tem dinheiro. E aí estava. Eu não posso simplesmente te comprar uma loja, Isabela. Eu não estou pedindo para você comprar. Deus, Clara. Estou pedindo para você investir em mim, na sua irmã. Ela era boa. Ela era muito, muito boa. Não é como se fosse um favor, acrescentou ela, seu tom se aguçando um pouco. Vou te pagar de volta, com juros, assim que o negócio decolar. Quanto? Perguntei. A mesma pergunta que eu sempre fazia.
O valor que ela citou me fez sentar fisicamente. Era o suficiente para a entrada de um apartamento em São Paulo. Bella, eu não posso. Isso é demais. Por favor, Clara, ela sussurrou. O brilho se foi, substituído pela voz de irmãzinha que sempre me lembrava dela, se escondendo na minha cama durante as brigas dos nossos pais. Esta é minha única chance de verdade. Eu não sou inteligente como você. Eu não sei programar. É tudo o que eu tenho. Você não quer que eu seja feliz? O eco da minha promessa de infância soou em meus ouvidos. Deixa eu pensar, eu disse, minha voz fraca. Desliguei e liguei imediatamente para a Maia. Absolutamente não, disse Maia antes mesmo de eu terminar de explicar. Não faça isso. É um buraco negro financeiro. Ela não tem plano de negócios, não tem experiência. Você nunca mais verá um centavo desse dinheiro. Ela é minha irmã. Ela é um mau investimento. Eu sabia que Maia estava certa. Eu sabia isso em um nível celular. Então tentei ser esperta. Elaborei um contrato de empréstimo formal, completo com cronogramas de pagamento e taxas de juros. Eu era uma engenheira de software. Eu precisava de estrutura. Enviei por e-mail para Isabela. Ela me ligou, rindo. Clara, isso é tão a sua cara. Um contrato para sua própria irmã? É para o nosso bem, Bella. É apenas um bom negócio. Ok, tanto faz. Eu assinei. Agora você pode mandar o dinheiro? O espaço comercial mais perfeito acabou devagar na rua principal. Enviei a primeira transferência para o depósito do aluguel. Depois veio a segunda, para o estoque. A terceira, para o marketing. Então veio a exigência de um SUV. Bella, por que você precisa de um SUV de R$150 mil? Perguntei pelo FaceTime. É para a marca, Clara, disse ela, como se eu fosse uma idiota. Eu tenho que projetar sucesso para ser bem-sucedida. Preciso ser capaz de carregar caixas grandes de estoque. Não posso ser vista dirigindo o carro velho e acabado da mamãe. Eu não vou pagar por um SUV. Tudo bem, apenas adicione ao empréstimo. Mas eu preciso do carro agora. Encontrei o perfeito. É branco pérola. Eu estava exausta demais para lutar. Meu projeto no trabalho estava chegando à sua fase crítica. Tudo bem, Bella, mas esta é a última grande despesa. Você tem que fazer este negócio funcionar. Eu vou, Clara. Prometo que você não vai se arrepender. Coloquei o SUV no meu nome. Disse a mim mesma que era uma forma de garantia, uma decisão de negócios inteligente. Eu estava mentindo para mim mesma. Eu só queria sentir que tinha alguma aparência de controle. Nos primeiros 6 meses, Bella transbordava de gratidão. Ela ligava com atualizações empolgantes e enviava fotos da loja. Olha, nosso primeiro real emoldurado. Senti um lampejo de orgulho. Talvez isso pudesse realmente funcionar. Mas então, os agradecimentos diminuíram. As ligações se tornaram mais curtas. As mensagens de texto se tornaram pedidos simples e diretos. Ei, pode cobrir a folha de pagamento este mês? As vendas foram um pouco lentas. A conta de luz veio muito mais alta do que eu esperava. Eu ligava para ela para perguntar sobre os pagamentos do empréstimo que havíamos combinado. Bella, e o empréstimo? Clara, meu Deus, você tem alguma ideia de como é difícil administrar um negócio? Ela retrucava. Eu mal estou dormindo. Não acredito que você está me cobrando sobre isso agora. Eu te pago quando puder. Então ela desligava. Pouco depois, Léo Valença entrou em cena. Ele era um cara local bem apessoado que vendia seguros comerciais, bonito e bom de papo. Ele ficou completamente cativado pela ideia do O Pintacilgo Dourado e ainda mais pela ideia de Isabella Sterling, a empreendedora de sucesso que se fez sozinha. A presença de Bella no Instagram explodiu. Eram só fotos dela posando na loja. Mulher de negócios, empreendedora, construí meu império. Fotos dela e de Léo. Casal poderoso. Fotos dela dirigindo o SUV branco pérola. Meu carro. Eu rolava pelas imagens, meu polegar pairando sobre a loja que eu paguei, as roupas de grife que eu financiei, o veículo registrado em meu nome.
Um dia, ela postou uma legenda particularmente longa. Faz 1 ano que dei um grande salto de fé e construí este sonho do zero. Tantas pessoas me disseram que eu não conseguiria. Tantas pessoas duvidaram de mim. Mas eu acreditei em mim mesma. Eu coloquei meu sangue, suor e lágrimas. E eu fiz tudo sozinha. Eu li 3 vezes. Construí este sonho do zero. Tudo sozinha. Meu coração começou a bater forte no peito. Não era raiva, era um choque frio e entorpecente. Digitei um comentário. Parabéns. Está incrível. Ela respondeu 1 hora depois com uma única palavra. Obg. Eu liguei para ela. Caiu direto na caixa postal. Mandei uma mensagem. Bela, aquele post no Instagram. Podemos conversar? Ela respondeu. Ocupada a Griski foi? Eu escrevi. O post dizia que você construiu tudo sozinha do nada. Os 3 pontinhos apareceram, indicando que ela estava digitando. Então eles desapareceram. Uma nova mensagem chegou. É só uma expressão, Clara. Deus. Não seja tão literal. É para a marca. As pessoas adoram uma boa história de superação. Fiquei olhando para as palavras dela. É para a marca. Eu não tinha apenas dado dinheiro a ela. Eu tinha dado a ela minha história para reescrever. E na versão dela, eu não existia. Eu era o nada de onde ela veio. Meu apoio havia se tornado uma tábua de salvação de mão única. Eu era o tanque de oxigênio e ela estava dizendo a todos que tinha aprendido a respirar debaixo d'água sozinha. Tive um grande projeto no trabalho que falhou espetacularmente. Fiquei no escritório até as 2 da manhã, arrasada. Eu só queria falar com minha irmã. Liguei para ela. Ela atendeu, a voz carregada de aborrecimento. Alô? Oi, Bela. Ocupada? Sim, meio que. Léo e eu estamos no meio de um filme. O que foi? Eu só... Tive um dia horrível no trabalho. Eu meio que só precisava ouvir sua voz. Houve um breve silêncio. Ah, que legal, disse ela, o tom completamente distraído. Olha, o Léo está esperando. É sobre dinheiro? Porque eu realmente não posso falar sobre dinheiro agora. Não, eu disse, minha voz pequena. Não é sobre dinheiro. Ok, legal. Bem, melhoras. Te mando uma mensagem mais tarde. Ela desligou. Sentei-me sozinha no escuro do meu escritório. Meu projeto, meu trabalho, meus sentimentos, nada disso registrava como real para ela. A única coisa que me tornava real era o clique do botão enviar no site do meu banco. Eu era a irmã que ela não parava de usar. Ela nunca me mandou mensagem mais tarde. Voei para Araruna alguns meses depois, após uma ligação enigmática da Bela. Clara, você tem que vir para casa. Vamos ter um grande jantar em família. Temos... notícias. Sua voz estava aguda e anormalmente brilhante. Que notícias? Perguntei exausta. Eu estava no meio de uma revisão de código crítica. Não posso te contar. É uma surpresa. Apenas venha. Mamãe vai fazer a carne de panela dela. Suspirei. Bela, não sei se consigo. Por favor, Clara. É importante. É por mim. É por mim. O lema não oficial da família. Então eu fui. Reservei o voo, tirei 2 dias de folga do trabalho que não podia me dar ao luxo de perder e dirigi pela rodovia familiar de Campinas para Araruna com um nó de pavor no estômago. Eu não queria estar lá. Primeiro, fiz check-in em um hotel nos arredores da cidade. Não suportava mais a ideia de ficar no meu quarto de infância. Eu precisava de uma porta com uma fechadura para a qual só eu tivesse a chave. Dirigi até a casa dos meus pais, a mesma casa que eu ainda estava remendando a mais de 1000 quilômetros de distância. A tinta do corrimão da varanda estava descascando. Fiz uma anotação mental. Teria que mandar dinheiro para o papai para um pintor. Bati na porta. A porta se abriu para revelar minha mãe. Seu sorriso um pouco largo demais, um pouco brilhante demais. Não alcançava seus olhos. Clara! Você está aqui? Maravilha! Ela me deu um abraço rápido e rígido que cheirava a laquê. Meu pai estava logo atrás dela. Clara, bom te ver. Ele assentiu, um homem de poucas palavras, a menos que essas palavras fossem sobre uma conta que ele não podia pagar.
A casa inteira parecia um cenário. Estava anormalmente limpa. Havia almofadas novas no sofá, almofadas que eu quase certamente paguei. Onde está a Bella? Perguntei. Ah, ela está a caminho. Ela e o Léo. Eles estão tão animados. Tivemos uma conversa superficial na sala de estar. Meus pais fizeram perguntas que não eram realmente perguntas. São Paulo ainda é tão caro? Minha mãe perguntou. Sim. Seu trabalho ainda está bom? Meu pai resmungou. Sim. Eles não se importavam realmente com as respostas. Estavam apenas matando o tempo até a chegada dos verdadeiros convidados de honra. Quando a campainha tocou, minha mãe exclamou: "Eles chegaram!" Isabela não apenas entrou, ela fez uma entrada. Ela usava um vestido que eu sabia com certeza que custava mais de R$ 3.000, porque eu tinha visto a nota fiscal de sua própria loja. Ela estava radiante. Léo estava logo atrás dela, a mão possessivamente na parte inferior de suas costas, guiando-a para dentro. Ele estava usando um blazer em Araruna. "Clara!" Bella gritou, correndo para me dar um abraço teatral. "Estou tão feliz que você pôde vir." "Oi, Bella. Você está ótima. Eu sei, né? Esta nova coleção está vendendo como água." Fomos para a sala de jantar, onde a mesa estava posta com a louça boa, o conjunto que eu paguei para substituir depois que a mamãe deixou cair uma pilha dos pratos antigos. O jantar foi uma performance. Meus pais eram a plateia cativada. Bella e Léo eram as estrelas. E eu era a única crítica na última fila. Bella comandava-se na atenção. E então o Léo disse: "Você tem que pensar maior, amor." E eu pensei: eu sei. Então estamos pensando em expandir. Talvez uma segunda loja em Campinas. Meu garfo parou a meio caminho da boca. "Expandir?" perguntei. "Bella," eu pensei. "Pensei que você ainda estava tentando empatar as contas." Bella soltou uma risada alta e tilintante. "Ah, Clara," disse ela, olhando para Léo como se compartilhasse uma piada particular às minhas custas. "Sempre tão prática. Você não pode ser prática neste negócio. Você tem que ser ousada." "Ela é um talento natural, Clara." Léo interveio, sua voz tão suave quanto pedra polida. "Essa aqui, ela tem instintos matadores. Nunca vi nada parecido. Construiu tudo isso do nada, sabe? Apenas pura garra." Olhei para a Bella. Ela estava sorrindo, assentindo, deixando-o dizer: "Do nada." Minha mãe acrescentou seu elogio. "É simplesmente incrível, Isabela. O que você conseguiu construir, tudo sozinha. Estamos tão orgulhosos." "Foi trabalho duro, mãe," disse Bella, limpando os lábios com um guardanapo de pano. "Houve momentos em que pensei que não conseguiria, mas eu apenas me reergui com minhas próprias forças." Ela olhou diretamente para mim então, seus olhos brilhando com um desafio. "Diga alguma coisa. Eu te desafio." Eu não disse nada, apenas a encarei. Olhei para minha mãe, para meu pai. Todos eles estavam radiantes para ela, sua heroína que se fez sozinha, a garota que construiu um império do nada. Uma frieza se espalhou por minhas veias. Senti-me tonta. Eu paguei pelo guardanapo que ela estava segurando. Eu paguei pela cadeira em que ela estava sentada. Eu paguei pelo vestido de R$ 3.000 que ela estava usando. Eu paguei pela comida em nossos pratos. Eu paguei pelo teto sobre todas as nossas cabeças. Eu paguei pelo SUV em que ela veio. Eu paguei por todo o seu suposto império. E eu era o nada. Eu era o nada do qual ela o construiu. Eles não tinham apenas me usado, eles tinham me apagado. Eles haviam escrito coletivamente uma nova história familiar, uma onde eu não era a fundação. Eu não era nem mesmo uma nota de rodapé. Eu era apenas uma visita prática e chata de São Paulo. A conversa mudou para as grandes notícias. Léo e eu... "Bem, nós vamos nos casar," Isabela anunciou. Minha mãe gritou de alegria. Meu pai deu um tapa nas costas de Léo. "Bem-vindo à família, filho." Eu apenas fiquei sentada, entorpecida. "Clara," disse Bella, sua voz afiada, "você não vai nos parabenizar?" "Parabéns," consegui dizer, minha voz soando distante e estranha. "E eu quero um casamento grande," declarou Bella.
um enorme, naquele novo espaço de eventos na vinícola fora da cidade. Ah, querida, aquele lugar é tão caro. Minha mãe se preocupou. Tudo bem, disse Bela, acenando com a mão de forma displicente. Ela olhou para mim, um sorriso rápido e conhecedor brincando em seus lábios. Nós vamos dar um jeito. Eu sabia exatamente o que isso significava. A Clara vai dar um jeito. A refeição estava terminando, o ar denso de mentiras e falsa alegria. Estava me sufocando. Minha mãe começou a tirar os pratos. Clara, querida, pode passar o resto das batatas? Olhei para a tigela no centro da mesa. Eu a peguei. Parecia pesada. Olhei para minha família. Minha mãe sorridente e expectante. Meu pai contente. Minha irmã, a noiva que se fez sozinha. Eu estava segurando a tigela, mas eu estava segurando tudo. Eu vinha segurando tudo por 20 anos. Senti o peso imenso de tudo aquilo. O peso da hipoteca, das contas médicas, da faculdade, da boutique, do SUV. O peso de toda a sua existência feliz e fraudulenta. Eu estava no meio do ato de passar as batatas para minha mãe. E foi então que meu pai pousou o garfo. Eu dirigi. Não me lembro exatamente das ruas que peguei, apenas da sensação das minhas mãos estrangulando o volante, os nós dos dedos brancos. As luzes da rua de Araruna se transformaram em borrões amarelos, enquanto uma chuva fria de novembro começava a cair. As palavras da mesa de jantar eram um loop implacável na minha cabeça. Nós nem precisamos do seu dinheiro, nem de você. Eles estão certos. O tom neutro do meu pai. A confirmação silenciosa da minha mãe, a dispensa casual da minha irmã. Eles eram uma equipe. Tinha sido ensaiado. Aquilo não foi uma discussão espontânea, foi uma declaração formal. Uma conferência de imprensa para uma família de 3. Finalmente cheguei ao hotel, um prédio de rede novo e sem alma perto da rodovia. O saguão estava dolorosamente iluminado. A garota na recepção me deu um sorriso treinado. Tentei retribuir, mas meu rosto parecia congelado. Boa noite, ela disse animadamente. Boa noite, respondi. Minha voz soou surpreendentemente normal. Cheguei ao meu quarto 312, passei o cartão-chave, a luz piscou verde e empurrei a porta para um espaço escuro e frio que cheirava a produto de limpeza de carpete industrial. Era perfeito. Era exatamente como eu me sentia por dentro. Não acendi a luz do teto. Apenas caminhei até a janela e olhei para o fluxo interminável de carros na rodovia, um rio de luzes traseiras vermelhas e faróis brancos, todos indo para algum lugar. Eu não estava indo a lugar nenhum. Eu era uma mulher de 33 anos em um quarto de hotel genérico em minha cidade natal, e eu tinha acabado de ser demitida. Demitida do meu emprego vitalício e não remunerado de filha e irmã. Tirei meu casaco e minhas roupas de jantar bonitas, o figurino que usei para interpretar o papel de Clara, a filha bem-sucedida. Vesti o roupão de hotel duro e áspero. Sentei-me na beirada da cama no silêncio pesado. Era mais alto do que a discussão que eu deveria ter tido. Por que eu não gritei? Por que não joguei aquela tigela de batatas na parede? Por que não exigi saber se o dinheiro de que eles não precisavam incluía a parcela da hipoteca que paguei no mês passado? Ou o capital para a boutique que ela construiu do nada? Ou as parcelas do SUV que ela usou para ir ao jantar? Eu não disse uma única palavra. Apenas escutei, porque a menina de 12 anos dentro de mim ainda estava no comando. A menina que aprendeu que o silêncio era mais seguro, que seu trabalho era absorver os golpes. Então peguei meu celular, uma mensagem da Maia enviada horas atrás. Como está o jantar em família? Não deixe eles te comerem viva. Eu não podia responder a ela ainda. Abri o Instagram, um hábito puramente reflexivo. E lá estava ela, Isabela. Ela tinha postado há apenas 1 hora, logo depois que eu saí. Era uma foto dela e de Léo na mesa de jantar, meu próprio prato meio comido visível ao fundo. Eles estavam se beijando enquanto ele levantava a mão dela, exibindo um anel de diamante grande e brilhante. A legenda foi o prego final no caixão. Eu disse, sim,
Para o homem que sempre viu a verdadeira eu, que esteve ao meu lado enquanto eu construía meu império do nada, além de sonhos e trabalho duro. Eu te amo, Léo Valença. Nós conseguimos. Sozinhos. Um brinde ao nosso futuro. Noiva, construí meu império. Casal poderoso. O pintacilgo dourado. Li as palavras repetidamente. Construía meu império do nada. Sozinhos. Ela escreveu de novo. Hoje à noite, depois daquele jantar. Não foi um erro, não foi para a marca. Era o que eles realmente acreditavam. Olhei para minhas próprias mãos, as mãos que escreveram o código, que assinaram os documentos do empréstimo, que transferiram o dinheiro. Essas mãos eram o nada de onde ela veio. Rolei para baixo pelos comentários que já estavam chegando. Minha visão embaçou quando lágrimas que eu não sabia que estava segurando começaram a cair, gotas quentes na minha pele fria. Meu Deus, Bela, parabéns! Você merece toda a felicidade. Você trabalhou tanto por isso. Isso é incrível. Tão orgulhosa do que você construiu. A uma mulher de negócios de Araruna, você fez tudo sozinha, uma inspiração. Se fez sozinha, tudo sozinha. Construiu. As palavras eram como marteladas, me apagando metodicamente da existência. Isso não foi apenas uma rejeição. Foi um apagamento completo. Você tem que apagar o banco para acreditar que é rico por mérito próprio. Você tem que apagar a fundação para acreditar que cresceu alto sozinho. Eu era o andaime que eles usaram para construir suas vidas bonitas e falsas. E agora que o prédio estava de pé, eles estavam chutando o andaime para longe. Eles não queriam a equipe de construção na festa de inauguração. Nós não precisamos do seu dinheiro, nem de você. Tudo se encaixou. O jantar não era para mim. A surpresa não era um noivado. A surpresa era a minha própria execução. Eles tinham que me cortar antes da próxima fase, o grande casamento, a expansão do negócio. Eu não me encaixava na nova narrativa deles, maior e de quem se fez sozinho. Eu era a verdade inconveniente, uma verdade que eles tinham que descartar, uma verdade pela qual eu paguei. Um novo sentimento começou a se cristalizar dentro de mim. Não era tristeza. A tristeza é um cobertor macio e quente, e eu estava muito além disso. Isso era frio, era uma clareza afiada, perfeita, dura como diamante. Parecia que eu tinha vivido em uma névoa densa a vida inteira, e um furacão tinha acabado de soprar tudo para longe. Eu os vi como eles realmente eram. Minha mãe, tão fraca que preferia deixar sua filha ser um banco a confrontar os fracassos de seu marido. Meu pai, com o orgulho tão estilhaçado que precisava desprezar a pessoa que o salvou de sua própria vergonha. E minha irmãzinha Bela. Ela não era apenas uma sonhadora, ela era uma usuária, uma parasita vestida com roupas de boutique. E eu era a tola, que manteve uma promessa feita a uma menina apavorada de 10 anos no escuro. Nós não vamos perder a casa. Eu tinha salvado a casa, e ao fazer isso, eu tinha perdido todo o resto. Ou talvez eu nunca o tivesse tido em primeiro lugar. Eu era apenas uma utilidade, como a eletricidade ou a água. E hoje à noite, eles simplesmente me informaram que estavam trocando de fornecedor. Sentei naquele quarto de hotel escuro por um longo tempo. As lágrimas pararam. O tremor cessou. Minha respiração ficou lenta e uniforme. A clareza fria não era um sentimento ruim, era um sentimento poderoso. Era o sentimento de finalmente, verdadeiramente saber. Meu celular vibrou com uma nova mensagem. Era da Bela. Você saiu tão rápido. Tá brava? Espero que não esteja brava. Foi só uma noite estranha. Enfim, durma bem. Amanhã é um grande dia. A audácia estonteante de tirar o fôlego. Ela achava que eu estava apenas brava. Ela não tinha ideia do que acabara de libertar. Ela não tinha ideia do que eu estava prestes a fazer. Não respondi a ela. Mandei uma mensagem para a Maia. Você estava certa. A resposta dela foi instantânea. Clara, o que aconteceu?
O que há de errado? Meus dedos estavam firmes enquanto eu digitava. Eles me apagaram, hoje à noite. Todos eles. O que isso significa? O que eles disseram? Eu digitei as palavras. Meu pai disse: "Nós não precisamos do seu dinheiro." Minha mãe disse: "Nem de você." E a Bela concordou. Os 3 pontinhos da Maia apareceram. Clara. Meu Deus, o que você vai fazer? Olhei para a pergunta dela na tela. O que você vai fazer? Olhei para o meu notebook na escrivaninha, minha ferramenta, minha arma. Eu sabia exatamente o que ia fazer. Não respondia a Maia. Levantei-me e caminhei até a escrivaninha. Eu não era mais uma vítima. Eu era uma engenheira de software e estava prestes a depurar a maior falha de sistema da minha vida. Eu não dormi. Sentei na cadeira dura da escrivaninha do hotel e observei o céu preto sangrar em um roxo machucado, depois em um cinza aguado. Não me sentia cansada. Sentia-me operacional. Sentia-me como uma máquina que recebeu um único e limpo comando: execute. Fiz café na maquininha triste do quarto de hotel. Era horrível, mas bebi puro. A resolução fria da noite anterior não havia desaparecido. Ela se instalou em meus ossos. Abri meu notebook. A tela iluminou meu rosto na luz fraca. O zumbido do ventilador, um conforto familiar. Este era o meu mundo. Lógica, regras, causa e efeito. Se então. Se um cliente informa seu banco privado que seus serviços não são mais necessários, então o banco deve encerrar as contas. Isso não era vingança, era uma conclusão lógica, era uma limpeza de sistema. Naveguei até a pasta meticulosamente organizada em meu drive chamada Apoio Familiar. Renomeei-a para Família, encerrado. Passo 1. O SUV. Este foi o mais fácil. O SUV branco pérola que Bela exibia como meu carro. Aquele em meu nome, pelo qual eu pagava R$ 3.800 por mês. Busquei no Google o número da financeira e disquei. Uma voz alegre atendeu. Bom dia, financiadora autoaliada. Aqui é a Brenda. Olá, Brenda, eu disse, minha voz perfeitamente calma. Meu nome é Clara Sterling. Preciso discutir minha conta. Forneci o número da conta. Obrigada, senhora Sterling. E o veículo é um SUV branco 2024, correto? Sim, é. E vejo que você está em dia com todos os seus pagamentos. Na verdade, está com 1 mês adiantado. Como posso ajudá-la hoje? Estou entregando o veículo, afirmei. Houve uma pequena pausa. Entregando? Senhora, quer dizer uma devolução voluntária? Sim, mas... Você não está atrasada nos pagamentos. Eu entendo. Sou a proprietária principal e estou encerrando o contrato. Não quero mais o veículo. Ok. Bem, podemos... Sabe a localização atual do veículo? Sim, está na rua Alameda dos Salgueiros, 124, em Araruna, São Paulo. A codevedora, Isabela Sterling, está com ele, então gostaria que enviássemos uma equipe para buscá-lo. Brenda parecia totalmente confusa. Isso não estava em seu roteiro. Sim, o mais rápido possível. Hoje, se conseguir. Hoje, senhora. Não tenho certeza se conseguimos agir tão rápido. Brenda, sou uma cliente impecável há 2 anos, eu disse, minha voz endurecendo um pouco. Não estou pedindo, estou instruindo. Sou a proprietária legal e estou devolvendo minha propriedade. Por favor, envie um guincho. Vou aguardar na linha enquanto você agenda. Houve um longo silêncio, preenchido pelo som de sua digitação frenética. Ok, senhora. Sterling, disse ela, seu tom mudando para um de deferência. Vejo uma equipe de recuperação na região de Campinas. Eles podem estar aí por volta das 11 horas. Excelente. Por favor, confirme por mensagem quando o veículo for assegurado. Sua preocupação é o veículo que eu possuo e estou devolvendo a vocês. Não entre em contato com a codevedora. Contate apenas a mim. Sim, senhora. Entendido. Vou marcar a conta para recuperação imediata. Obrigada, Brenda. Desliguei. Uma linha de código deletada. Passo 2. O negócio. O pintacilgo dourado. Isso era mais complexo.
Eu era toda a arquitetura financeira daquele império. Eu era a fiadora do aluguel, a titular da conta de serviços públicos, a linha de crédito. Abri meu portal bancário online e fui para meus pagamentos agendados. Era uma longa lista. Para Imobiliária Araruna. Valor R$ 4.800. Data 20 de novembro. Este era o aluguel da boutique, vencendo em 2 dias. Cliquei em cancelar pagamento. Tem certeza? Sim. Para Coletivo Marcas Artesanais. Valor R$ 8.500. Data 22 de novembro. Para sua nova coleção de primavera. Cancelar pagamento. Sim. Para a Companhia de Luz de Araruna. Valor aproximadamente R$ 900. Data 24 de novembro. Para as luzes e o aquecimento da loja. Cancelar. Sim. Fui seguindo a lista. O serviço de folha de pagamento, o seguro empresarial, a assinatura do software do ponto de venda. Cancelar, cancelar, cancelar. Eu não estava apenas deletando algumas linhas de código. Estava desinstalando todo o sistema operacional. Passo 3. As notificações. Eu era uma boa engenheira. Não gostava de pontas soltas. Abri meu e-mail e redigi uma nova mensagem. Para aluguel@imobiliariaararuna.com.br. Assunto: rescisão de fiança. O Pintacilgo Dourado. Rua Principal 412. Prezados senhores, este e-mail serve como notificação oficial de que, com efeito imediato, eu, Clara Sterling, não mais atuarei como fiadora financeira do contrato de locação mantido por o Pintacilgo Dourado, de propriedade de Isabela Sterling. Os pagamentos automáticos que vocês têm recebido da minha conta cessarão. Todas as faturas futuras, avisos de cobrança e correspondências relativas a este contrato de locação devem ser direcionados à locatária principal e proprietária da loja, Isabela Sterling, em seu endereço pessoal, que anexei para sua conveniência. Atenciosamente, Clara Sterling. Cliquei em enviar. Copiei esse modelo de e-mail e enviei variações para o fornecedor de estoque, a companhia de luz e a seguradora. Clique, enviar. Clique, enviar. Clique, enviar. Estava feito. Passo 4. A casa. Fiz uma pausa. A casa em Araruna. A casa dos meus pais. A promessa que fiz aos 12 anos. Eu não vou deixar que eles percam a casa. Eu tinha um pagamento automático agendado para a hipoteca deles, debitado da minha conta. R$ 4.200 por mês, por 10 anos. Eu tinha pago R$ 504 mil por uma casa que não estava no meu nome, uma casa onde minha presença não era mais necessária ou desejada. Minha mão pairou sobre o mouse. Pensei no rosto da minha mãe, nem de você. Pensei nos olhos vazios do meu pai. Nós não precisamos do seu dinheiro. Ele estava certo. Olhei para o pagamento agendado. Para Corporação de Hipotecas de Araruna. Valor R$ 4.200. Data 1º de dezembro. Eu não cancelei. Em vez disso, editei. Mudei o valor do pagamento de R$ 4.200 para R$ 1. Deixá-los receber o aviso de pagamento insuficiente. Deixá-los ligar para o banco e descobrir que R$ 1 era toda a ajuda que lhes restava da filha, de que não precisavam. Mas não, isso era mesquinho, isso era emocional. Eu disse a mim mesma que este era um processo frio e lógico. Voltei atrás na mudança e simplesmente cliquei em cancelar pagamento. Tem certeza? Sim. Então entrei no portal da hipoteca deles, mudei o e-mail de contato de Clara, sterling@email.com para Helena, sterling@aol.com. Mudei a conta de fatura eletrônica para a fatura em papel, direcionando todos os extratos futuros para o endereço físico deles. Eles receberiam a conta pelo correio, um grande envelope branco com uma janela de plástico transparente. Uma conta pela casa em que viviam. Eles teriam que abri-la, teriam que olhar para o número, teriam que dar um jeito. Não eu. Fechei meu notebook. O sol havia nascido. Eram 8 da manhã.
Levantei-me e me espreguicei. Senti-me leve. O nó de tensão que viveu em meus ombros por 20 anos havia sumido. O peso da casa, da boutique, de suas vidas, tinha desaparecido. As pessoas chamariam isso de vingança. Não parecia vingança. Vingança é quente e emocional. Isso foi frio e lógico. Vingança é bagunçada. Isso foi limpo. Eu sou uma engenheira. Eu identifiquei uma falha catastrófica no sistema. Um sistema que estava consumindo 100% dos meus recursos, enquanto fornecia 0% de retorno. Um sistema que me reclassificou como um componente não essencial. Então, eu logicamente me removi daquele sistema. Eu não destruí a vida deles. Eu simplesmente parei de financiá-los. Eu parei de segurar o castelo de cartas deles. O colapso não foi minha ação. Foi o resultado inevitável de um projeto falho. Arrumei minha pequena mala de viagem, caminhei até a recepção e fiz o check-out. Meu trabalho aqui está feito, disse a recepcionista sorridente. Eu não fui para o aeroporto. Ainda não. Eu era uma engenheira e precisava ver os resultados do teste. Precisava testemunhar a queda do sistema. Dirigi meu carro alugado para uma cafeteria pequena e tranquila do outro lado da cidade, onde ninguém me conheceria. Pedi um café grande, um de verdade desta vez, e um folhado. Acomodei-me em um canto perto da janela, coloquei meu celular com a tela para cima na mesa e esperei. Levou menos tempo do que eu esperava. A primeira mensagem chegou às 11h17. Era da Bella. Onde está o meu carro? Li as palavras e tomei um gole lento do meu café. Estava quente e delicioso. Não respondi. Alguns segundos depois, meu celular começou a vibrar violentamente. Clara. Onde está o meu carro? Sumiu. Um guincho acabou de levar meu carro. O que você fez? Me responde. Isso é algum tipo de piada doentia? Qual é o seu problema? O Léo está aqui, ele viu tudo. Eles estão levando o meu carro. Clara, Clara, Clara. Observei as mensagens se acumularem sem sentir nada. Eram apenas dados rolando em uma tela. Meu celular tocou. Isabela. Deixei tocar até cair na caixa postal. Tocou de novo, instantaneamente. Isabela. Caixa postal. A próxima ligação foi da mãe. Deixei tocar também. Então meu celular tocou de novo. Pai. Ele nunca me ligava. Isso era um evento significativo. Deixei cair na caixa postal. Abri o aplicativo e vi 3 novas mensagens. Toquei a da minha mãe primeiro. Clara. Querida, me liga. O que está acontecendo? A Isabela está aqui, ela está histérica. Disse que o carro dela simplesmente sumiu. Você parou os pagamentos? Você tem que consertar isso. Me liga. Apertei apagar. Em seguida, a do meu pai. Sua voz era um rosnado baixo. Clara. Não sei que tipo de jogo doentio você está jogando, mas você deixou sua irmã e sua mãe completamente transtornadas. Você conserta isso. Conserta agora. Você está destruindo esta família. Está me ouvindo? Destruindo esta família. Soltei uma risada pequena e silenciosa. Não, pai. Sussurrei para o telefone. Eu era apenas a cola e não estou mais pegajosa. Apagar. Toquei a mensagem da Bella. Não eram palavras, era apenas um longo e gutural grito de pura raiva. Eu te odeio. Você fez isso. Eu te odeio. Foi bastante impressionante, na verdade. Apagar. Recostei-me e apreciei meu folhado de maçã. Tive algumas horas de paz. Li as notícias, verifiquei meu e-mail de trabalho. Eu era apenas uma pessoa em uma cafeteria. Então, por volta das 14 horas, a segunda onda começou. As ligações do proprietário e dos fornecedores começaram a chegar para a Bella. Meu celular acendeu novamente. Uma nova enxurrada de mensagens. Meu locador acabou de ligar. Ele disse que você cancelou a fiança. Ele diz que devo a ele R$ 4.800. Clara, minhas contas comerciais estão congeladas. Meu cartão acabou de ser recusado. O banco está cancelando minha linha de crédito. Aquela que você foi fiadora e depois cancelou. O que você fez? O que você fez? Você está arruinando a minha vida.
Você é um monstro. O Léo está furioso. Ele está no telefone com o advogado dele. Mamãe e papai estão a caminho do seu hotel. É melhor você estar lá. Tomei outro gole de café. Eu não estou no hotel. Meu celular vibrou com uma mensagem da Maia. Puta merda. Você está bem? Imagino que a Rádio Peão esteja a todo vapor. Sorri pela primeira vez em dias. Ainda aqui, numa cafeteria, vendo os resultados do teste chegarem. Clara, você é minha heroína e também um pouco assustadora, no bom sentido. Espera, essa é boa. Minha amiga Sara de Campinas conhece alguns amigos da Bela. Os boatos estão começando. Minha tela piscou com capturas de tela de um grupo privado do Facebook de Araruna. Uma mulher chamada Betty postou: "Alguém sabe o que está acontecendo na rua principal? Ouvi dizer que guincharam o carro da Bella Caldwell hoje de manhã e agora o banco está cobrando os empréstimos do Pintacilgo Dourado. Os comentários eram uma obra de arte." O quê? Pensei que ela estivesse indo tão bem. Acabei de ver que ela ficou noiva do Léo Valença. Será que ele descobriu que ela está endividada? De jeito nenhum. Ouvi dizer que ela era, super bem-sucedida. Eu sempre me perguntei, é tão difícil fazer uma loja como essa funcionar? Espera, minha amiga acabou de me mandar uma mensagem. Ela disse que a irmã rica da Bela de São Paulo estava pagando por tudo. Sério? A gênia da computação? Pensei que a Bela tivesse se feito sozinha. É o que ela sempre diz no Instagram. Li as palavras, saboreando-as. Se feito sozinha. O mito cuidadosamente construído estava começando a desmoronar em tempo real. Maia enviou outra captura de tela. Uma mensagem do primo do próprio Léo Valença. Não conte pra ninguém, mas o Léo tá surtando. Ele tá na loja com a Bela e ela tá tendo um colapso total. Aparentemente, a irmã dela financiava o negócio inteiro. A loja, o carro, o apartamento dela, tudo. E a irmã simplesmente cortou tudo. O Léo acha que a Bela mentiu para ele sobre tudo isso. Maia acrescentou um comentário. As pessoas estão se perguntando se ela mentiu. Meu celular tocou. Era a Bela. Deixei cair na caixa postal. Olhei pela janela. A verdade é uma coisa engraçada. É tão pesada quando você tem que carregá-la por todos os outros. Mas quando você finalmente a solta, é tão leve, ela simplesmente viaja. Uma nova notificação de correio de voz apareceu, da Bela. Fiquei curiosa. Levei o telefone ao ouvido. Essa voz era diferente. Não estava com raiva ou gritando. Era uma voz que eu não ouvia há anos. Era a voz da menina, de 10 anos no escuro. Clara, ela sussurrou entre soluços. Clara, por favor, me liga. Por favor, me desculpa, ok? Me desculpa. Eu não sei o que eu fiz, mas me desculpa. Só conserta isso. Por favor. Você pode consertar isso. Você sempre conserta tudo. Só liga para a empresa do carro. Liga para o locador. Diz para eles que foi um engano, que você estava brava. Eu vou te pagar de volta. Prometo desta vez. Eu prometo. Clara, por favor. O Léo está... Ele está só me olhando. Eu não... Por favor, Clara. Conserta. Eu sou sua irmã. A mensagem terminou. Fiquei sentada, a mão no telefone. Você sempre conserta. Eu sou sua irmã. Eu quase senti. A velha e familiar atração da culpa. O peso se acomodando de volta em meus ombros. A garota que carrega a casa. Pensei naquela menina de 10 anos. E então pensei na menina de 12 anos. Aquela que sacrificou sua vida inteira por aquela promessa. Aquela que ainda estava dentro de mim, chorando. Quem iria consertar as coisas para ela? Respirei fundo, levantei-me e coloquei o celular no bolso. Eu não ia consertar. Eu ia até a loja. Eu ia dizer adeus. Dirigi até a rua principal enquanto o céu do final da tarde se tornava um cinza machucado. Estacionei meu carro alugado do outro lado da rua do Pintacilgo Dourado. Fiquei sentada por um momento olhando para a loja. A caligrafia elegante na placa pela qual paguei um designer. A vitrine com jeans artisticamente rasgados e suéteres de cachemira que eu comprei.
As luzes acesas lá dentro por causa de uma conta de luz que eu, até recentemente, pagava. Eu podia ver sombras agitadas se movendo lá dentro. A placa de fechado estava pendurada torta na porta. Saí do carro. Senti-me estranhamente calma, como uma cirurgiã verificando um paciente após uma amputação difícil, mas necessária. Atravessei a rua, meus passos estalando no pavimento. Eu estava usando minha armadura de São Paulo, jeans escuro, um blazer preto, uma camiseta cinza simples. Eu era Clara Sterling, a engenheira. Cheguei à porta e puxei a maçaneta. Um sininho alegre tilintou, um som estupidamente feliz no ar denso e tóxico da loja. O lugar era uma bagunça. Não a mercadoria, mas a energia. Bella estava atrás do balcão, o rosto uma máscara pálida e manchada, os olhos vermelhos e inchados. Parecia destruída. Ela estava apenas olhando para a parede. Léo tinha ido embora. Ela ergueu os olhos quando o sino tocou, e quando seus olhos se focaram em mim, vi um olhar de puro e negro ódio. Você? Ela sussurrou, a voz um arranhão rouco. Você voltou. Estou aqui para me despedir, Bella, eu disse baixinho. Despedir? Ela riu, um som horrível e agudo. Ela se levantou e começou a andar em minha direção. Sua monstra. Eu não sou uma monstra, Bella. Você é, ela gritou. Você é uma coisa fria, sem coração e invejosa. Você não suportava que eu estivesse feliz, que eu fosse bem-sucedida, que eu tivesse o Léo, que eu construí algo sozinha. Você me construiu sozinha, Bella, eu disse, minha voz inabalável. Mas não é por isso que estou aqui. Onde está o Léo? Seu rosto se desfez como se eu a tivesse golpeado. Ele foi embora, ela choramingou. Ele foi embora. Ele disse que eu menti para ele. Ele disse que eu era uma fraude. Seus olhos se encheram de lágrimas frescas. Ele disse que estava recebendo ligações do pai dele, do banco, perguntando se ele sabia que eu estava falida. Eu não estou. Nós éramos... Ele me deixou, Clara. Ele pegou o anel de volta. Ele disse que não podia ficar com uma mentirosa. Ela olhou para mim, o rosto se contorcendo de raiva novamente. E a culpa é toda sua. A culpa é minha que você mentiu? Perguntei. Eu não menti, ela gritou. Era para a marca. Era uma história. Você deveria ser a sócia silenciosa. Eu era, eu disse. Fui silenciosa por 20 anos. Você veio aqui para se gabar, ela acusou, recuando em direção à segurança de seu balcão. Veio ver o estrago que fez. O que eu fiz, Bella? Perguntei, dando um passo para dentro da loja. Me diga, o que eu fiz? Você pegou o meu carro? Você cancelou meu aluguel. Você arruinou meu noivado. Você arruinou minha vida. Ela pegou o pesado leitor de código de barras do balcão e o atirou em mim. Não me mexi, apenas inclinei a cabeça levemente. Ele passou voando pela minha orelha e bateu em uma arara de blusas de seda, caindo no chão com um barulho metálico. O silêncio que se seguiu foi denso e terrível. Eu não te arruinei, Bella, eu disse, minha voz calma e firme. Eu apenas parei de te segurar. Ela me olhou, confusa. O quê? Eu apenas soltei, expliquei. Eu estive segurando tudo isso. Esta loja, a casa, você, mamãe, papai. Eu estive segurando tudo. E eu apenas soltei. Caminhei até a arara, peguei o leitor rachado e o coloquei gentilmente no balcão. Isso, eu disse, gesticulando para a loja silenciosa. O locador zangado, o carro desaparecido, o noivo desaparecido. Isso não é o que eu fiz com você, Bella. Isso é o que sempre esteve aqui, por baixo. Esta é a verdade. É assim que sua vida se parece sem mim. O ódio e a raiva drenaram de seu rosto, deixando para trás um vazio oco e aterrorizado. Ela era aquela menina de 10 anos novamente. O que eu devo fazer? Ela sussurrou. Mamãe está em casa. Ela não sai da cama. Papai foi ao banco tentar pegar um empréstimo. Eles riram dele. O que eu faço, Clara? Por favor, conserta. Aí estava, o refrão da minha vida.
por favor, conserta. Olhei para minha irmã mais nova e pela primeira vez não vi a garota que eu tinha que salvar. Vi uma estranha que me machucou, me usou e me apagou. Caminhei até a porta e coloquei a mão na maçaneta. Por quê? Ela sussurrou, a voz minúscula. Por quê, Clara? Eu sou sua irmã. Virei-me e olhei-a diretamente nos olhos. Você me disse que ninguém precisava de mim. Ela pareceu confusa. No jantar, esclareci. Você, mamãe e papai. Vocês disseram. Eles estão certos. Você me disse que ninguém precisava do meu dinheiro e ninguém precisava de mim. Abri a porta, o sininho tilintando uma última vez. Estou apenas acreditando na sua palavra, Bella. Pela primeira vez, eu finalmente acreditei em você. Saí para a Galcitra calçada e não olhei para trás, deixando-a lá nas ruínas do império que ela finalmente, de verdade, construiu sozinha. Entrei no meu carro alugado e dei a partida. Dirigi direto para Osmira rodovia, apontando o carro para o oeste em direção a Campinas, em direção ao aeroporto. O sol poente pintava o céu em tons dolorosos e belos de laranja e roxo. Um pôr do sol clássico do interior paulista. Olhei no retrovisor uma última vez e vi a placa de Araruna, POP, 62.317, antes que ela desaparecesse. A boutique, a casa, os rostos, todos estavam se desvanecendo atrás de mim. Eu deveria me sentir triunfante, ou triste, ou com raiva. Eu apenas me sentia quieta. Sentia-me completa. Não me sentia uma heroína ou uma vilã. Sentia-me como uma pessoa que acabara de terminar um livro muito longo. Um livro com um enredo terrível e repetitivo, que fui forçada a ler por 20 anos. E eu o tinha acabado de fechar, colocado de volta na prateleira e ido embora. Dirigi em silêncio, ouvindo apenas o zumbido constante dos pneus no asfalto. Cheguei ao aeroporto, devolvi o carro e passei pela segurança no piloto automático. Minha mente estava abençoadamente, pacificamente quieta. Sentei-me no meu portão, meu voo para São Paulo a 1 hora de distância. Peguei meu celular e o liguei. Era um furacão digital. 50 chamadas perdidas da mamãe, 22 do papai, 78 da Isabela. Centenas de mensagens, uma parede de balões azuis e cinzas. Você matou sua mãe, ela não sai da cama. Você não é minha filha depois de tudo que fizemos por você. Eu nunca vou te perdoar por isso. Nunca. Você é uma vadia fria e sem coração. Clara. Por favor, me desculpa, me liga. Eu faço qualquer coisa, só mais uma chance. Você vai se arrepender disso. Você vai morrer sozinha. Li uma por uma, rolando a tela com desinteresse. Eram apenas palavras, os últimos ecos moribundos de um mundo que eu não habitava mais. Elas não tinham poder sobre mim. A tomada havia sido desligada. Olhei para os nomes. Mãe, pai, Isabela. Abri o contato da mamãe, rolei até o final. Pressionei bloquear contato. Tem certeza? Sim. Abri o do papai. Bloquear. Sim. Abri o da Isabela. Eu sou sua irmã. Bloquear. Sim. Meu celular estava silencioso. Pela primeira vez na minha vida adulta, estava completa e totalmente silencioso. Ninguém estava vindo atrás de mim. Eu estava sozinha e estava livre. Chamaram meu voo. Embarquei no avião e ocupei meu assento na janela. Enquanto decolávamos, observei as luzes da cidade ficarem cada vez menores até serem engolidas pela escuridão. Encostei a cabeça no vidro frio da janela e dormi. Um sono profundo, sem sonhos e vazio durante todo o voo. Pousei em São Paulo com a familiar garoa fria no rosto. Minha cidade, meu lar. Entrei no meu apartamento e deixei minha mala perto da porta. Estava limpo, silencioso e meu. Tudo nele eu comprei com meu dinheiro. Ganhei com meu código para minha vida. O próprio ar parecia mais leve. Ou talvez eu estivesse mais leve. Meus ombros não doíam. Meu estômago não estava em nós. Eu carreguei uma família de 3 nas costas por 2 décadas e eu os tinha acabado de colocar no chão.
Fiz uma xícara de chá e saí para a minha varanda, olhando para as luzes brilhantes do horizonte da cidade. Minhas luzes, as que eu paguei, para mim. Maia chamou de vingança. Bela me chamou de monstra. Meu pai me chamou de sem coração. Todos eles estavam errados. Nunca foi sobre eles. Foi sobre mim. Foi sobre a menina de 12 anos que fez uma promessa no escuro. Uma promessa de salvar a todos. E eu finalmente quebrei essa promessa para que pudesse salvá-la. Para que pudesse me salvar. Sussurrei em voz alta para o ar da noite. Limites não são vingança. Eles não são muros para manter outras pessoas fora. São as fundações que você constrói para se manter segura. São a prova de que finalmente eu me escolhi. Meu celular estava quieto. Meu coração estava quieto. Minha vida estava quieta. E era o som mais bonito que eu já tinha ouvido. Bebi meu chá, observei as luzes e nunca, jamais, olhei para trás. Fim da história.